enfim. Mas tem aquelas pessoas que detestam esse período, acham esse período muito cansativo, ficam angustiadas, ficam deprimidas, ficam ansiosas e, se pudessem, passavam bem rápido todo o mês de dezembro. E é sobre isso que vamos falar hoje com a psicóloga Josiane Coutinho. Ela vai dar dicas para você tentar ver esse período de uma maneira mais positiva e mais construtiva. Olá, doutora Josiane, como vai? Tudo bem? Olá, Boa boa noite. noite. Bom, tem algumas pessoas que não gostam por conta dos períodos, esses períodos cristãos, né? Esses feriados cristãos, eles dão uma certa depressão quando você perde alguém. É Natal, é Páscoa, enfim, as pessoas lembram que passaram por esse período com um ente, né, querido e tal, e esses entes queridos não estão mais. É muito difícil a gente generalizar, né? Mas tem fatores que eu acho que contribuem sim. A gente fica mais sensível nessas épocas. Então, quando você tem uma perda grande, algumas pessoas têm dificuldade em lidar com perda naturalmente, mas tem perdas que são mais significativas mesmo, e aí é natural você nessas épocas ficar mais entristecido, né? Ainda mais se for uma perda recente, né? Se ainda não teve tempo de elaborar, de lidar com aquela situação, então você fica mais sensível nessas épocas, esse é um ponto. Mas também tem eu acho que essa demanda, né? Você falou das questões de competitividade, enfim. A gente tem uma situação atual que dificulta muito isso, né? A sensação de que o tempo passa mais rápido, a sensação de que as coisas são mais superficiais, uma cobrança do mundo externo muito grande, né? A pessoa tem que ser jovem para sempre, tem que ser bem-sucedida, né? Então, às vezes, você se impõe metas ou objetivos ou cobranças e não consegue realizar, né? E aí, quando chega nessa época que tradicionalmente a gente faz uma reflexão, o saldo às vezes está negativo e a pessoa sofre com isso, né? Bom, já é duro para algumas pessoas. Agora, o ano de 2016 foi especialmente difícil, né? Um ano com crise política, com crise econômica, com falta de pagamento de 13º, tanto no Estado quanto no município, né? Aquelas pessoas que veem essas tragédias que estão acontecendo e a televisão acaba ampliando um pouco mais, né? Acaba como se tivesse um registro um pouco mais forte, deixasse esse registro mais forte para quem está assistindo. Como é que a pessoa pode lidar com isso tudo? Esse ano de 2016 ele foi realmente esquisito até. Acho que a gente pode dizer que foi um ano meio esquisito. E em especial essa perda, né? Esse acidente de avião que aconteceu nessa semana, com muitas pessoas morrendo, não foi uma tragédia mesmo. E a gente se impacta com isso. Eu acho que a cada situação dessas, as pessoas tendem a remexer nas suas próprias perdas. Então, esse sentimento de luto, ele fica mesmo amplificado. A questão é que a gente se entristece e faz parte, né? Acho que tem uma dificuldade hoje, já que você falou as coisas do cotidiano, dessa contemporaneidade. As pessoas não estão habituadas mais a sentir tristeza, é quase como se você não pudesse se entristecer, você tem que estar bem o tempo inteiro. E determinadas situações, principalmente as pessoas, né, da cidade, lá de Chapecó, elas vão ficar tristes, acho que a cidade inteira vai ficar triste, o país inteiro vivenciou esse sentimento junto com eles, mas em especial quem estava mais envolvido. Não tem como não ficar triste, né? Quando você se envolve, você tem empatia, você sente aquilo, quanto mais próximo da sua realidade, mais esse sentimento de tristeza vai estar presente também. Agora, o que fazer? Se a pessoa tivesse sentimentos de tristeza, ela tenta passar por cima dele, tenta negar o sentimento de tristeza, tenta fazer uma construção de uma visão mais positiva, ou é melhor, de repente, vivenciar Não, se for uma tristeza real, né, você tem motivos para aquilo, não tem como não sentir. O saudável é que você se entristeça mesmo, você vai ter o seu período de elaboração e depois você se fortalece para continuar a vida, né? O problema é quando as pessoas vivenciam esse sentimento de tristeza, mas ele não corresponde muito bem à realidade, né? É um outro contexto, uma outra situação. Mas se você teve uma perda, não tem como você não se entristecer. Nesse contexto, que é uma outra situação, o que fazer? Terapia? Terapia é importante, né?
Não, mas aí a pessoa não vai querer começar a terapia agora no mês de dezembro, ela começa no mês de janeiro. Mas antes disso, o que fazer? Assim, Pois é, por que só ler, janeiro, né? Essa coisa do procurar tempo. uma literatura, né? Alguma coisa que torne a gente tem que tentar conciliar, o se ânimo dela mais conciliar positivo. com a vida, né? A gente tem que se conciliar com a vida. Tem pessoas que têm um grau de exigência, uma insatisfação, né, constante com as coisas. A gente chama de distímico, né? Tem um humor mais rebaixado. Isso tem tratamento. A gente não precisa levar a vida de uma forma tão pesada como a gente às vezes percebe pessoas que estão convivendo com a gente levam. Né? Não há necessidade de ser assim. A gente pode desfrutar da vida com mais leveza, né? Tentar se reconciliar com a vida. Não tem muito receita de bolo para isso, né? Se tivesse, eu já tinha publicado, já estava best-seller aí, né? Super nas listas. Mas eu acho que a gente pode se reconciliar com a vida. A gente tem essa obrigação, né, consigo mesmo, de fazer as pazes com a vida. E se questionar. Essa época favorece, né, esse balanço. O que tá gerando essa insatisfação? É uma questão real? Eu tenho motivos para estar assim? Ou não? É uma interpretação minha das coisas? Foi tudo realmente tão ruim assim? Ou não? Às vezes a gente, né, tem uns valores um pouco distorcidos, a gente valoriza demais coisas pequenas. Será que eu estou supervalorizando coisas pequenas? Será que não dá para eu dimensionar diferente? Estou sofrendo por coisas que não são tão importantes, que não mereceriam tanto meu sofrimento assim? Acho que é uma questão bacana das pessoas se fazerem. Muita reflexão. Agora, tem aquelas pessoas, a primeira pergunta eu falei sobre as ausências, né? Quando a pessoa sente a perda de entes queridos. A quarta pergunta é relacionada às presenças, porque esse período, às vezes, a gente tem que se encontrar com pessoas que têm um pouco de dificuldade de relacionamento, né? E aí faz com que a pessoa também fique um pouco angustiada por ter que passar por esses encontros, por essas confraternizações, que muitas vezes acabam gerando uma certa confusão. O que fazer também nesses casos? Primeiro, a gente tem que se questionar, tenho mesmo? Né? Às vezes a gente não tem necessariamente. Que ir, né? Você diz. Exatamente. Tenho que me encontrar com determinadas pessoas. Se eu tenho, aí não tem muito jeito. Né? A gente também tem um convívio social que às vezes nos impõe determinados encontros que não seriam tanto a nossa escolha. Se eu pudesse, né? Se a gente pudesse escolher mesmo, nem sempre a gente tem essa possibilidade. E aí eu acho que as pessoas também não têm que ser tão permeáveis, né? Às vezes eu percebo que as pessoas sofrem, se influenciam muito e acabam se trazendo um sofrimento que também não tem necessidade. Quer dizer, se eu não tenho tanta afinidade com aquela pessoa, se não é uma pessoa do meu agrado, ou até mesmo um desafeto, mas eu preciso conviver com ela, há essa necessidade, eu não tenho como me esquivar disso, eu também não preciso me incomodar. Não, a gente não tem que sofrer, ser tão esponja assim. Às vezes a gente sofre. Tem uma pessoa no ambiente, festa de trabalho, por exemplo, que você convive com... Não vou nem trazer para âmbito familiar, né? Cunhado, sogro, sogra, essas coisas que às vezes geram um certo mal-estar também. Mas vamos botar num âmbito profissional, que tem pessoas que a gente não tem afinidade e que às vezes até tem uma relação de hierarquia e você precisa estar com ela. Precisa, é um contexto social, faz parte, mas... Por que aquilo me causa sofrimento? Né? Por que a presença do outro me impacta tanto? Não tem que ser assim. Né? Também é uma questão de reflexão, né? Para saber o que incomoda, né? Por que o outro me incomoda tanto. E não se permitir abalar, não se deixar abalar. Assim. Se fortalecer, né? Agora, a outra questão que eu queria saber é o seguinte, como essas pessoas, né? Você falou da terapia, que é algo muito importante, se as pessoas têm tanta dificuldade com a finalização, né, com o final do ano, a terapia é fundamental para se conhecer e tentar passar por isso de uma maneira mais positiva, né? Mas o que a pessoa pode fazer? Porque às vezes a pessoa faz essas construções na cabeça, tipo, eu quero, no próximo ano eu quero casar, quero parar de fumar, quero viajar, quero mudar de casa, quero mudar de carro, enfim, coloca 1001 planos na cabeça e não consegue realizar nenhum, ou consegue realizar poucos. Aí já é mesmo meio caminho andado para a frustração, né? O que as pessoas podem fazer para que elas cheguem no final de 2017 de uma maneira mais leve?
Você falou uma coisa rapidinho, assim, meio se conhecer, né? Não adianta eu querer ser Gisele Bündchen. Eu não tenho biotipo para isso. Então, às vezes, as pessoas realmente se impõem objetivos, metas ou idealizam coisas para a sua vida que estão muito distantes da sua realidade. Não vou dizer que não vão alcançar, mas não, talvez, num curto período de um ano, né? Então, a gente primeiro tem que se conhecer, o que é importante de fato para mim, aquela coisa da escala de valores. O que realmente importa para mim, o que é valor para mim na minha vida, né? E aí eu colocar metas e buscar coisas que estejam ali sendo importantes e alcançáveis, atingíveis, né? Não idealizar uma coisa que está totalmente distante da minha realidade. E aí, se eu me conheço, eu consigo pensar se eu quero de fato. Porque às vezes a gente também, né, perde o foco, deseja tanta coisa, mas será que eu desejo realmente? Será que aquilo realmente é o que eu quero? Né? E se eu quero, o que eu estou disposto a fazer para alcançar? Porque a gente paga um preço pelas coisas. Se eu quero emagrecer, eu tenho que parar de comer. Né? Tem até um memezinho que põe no Facebook: o que queremos? Emagrecer. Como? Comendo. Né? Possível. Então, eu tô disposta a pagar o preço para alcançar aquilo que eu quero. Né? E uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem e a vida, né, faz também, favorece com que a gente se esqueça de viver o dia a dia. Né? A gente precisa dimensionar o tempo de uma maneira diferente. A gente corre para acabar o dia, a gente quer chegar às 6 horas e ir para casa, a gente quer acabar a semana e ter lá o happy hour na sexta-feira, a gente quer acabar o mês para chegar ao início do mês que vem e ter outro pagamento, e quando a gente vê, o ano passou e a gente não viveu, não realizou, não concretizou o que realmente a gente queria. Então, acho que dimensionar o tempo de uma forma diferente, saber viver aquele momento de uma forma mais plena, mais inteira, mais olho no olho, né? Menos situações virtuais. As pessoas estão muito no Facebook e pouco na vida. Eu acho que se a gente faz isso, mesmo que eu não alcance todos os objetivos lá que eu almejei, eu vou ter certeza que eu vou fechar um ano mais de bem comigo mesmo. Tá certo. Agora, quem quiser entrar em contato com você, como é que pode fazer? Pode ligar para a Clínica Vila Esther, 2237-7368. Quero agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço.